Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do My The Headphone e hoje eu vou trazer o review que recentemente tem sido o mais pedido do canal de longe, do KZ ZS10. Se você for novo no canal, não deixe de se inscrever, eu vou estar sempre trazendo conteúdo aqui sobre áudio, fone de ouvido. E eu queria te convidar também a conhecer a minha campanha no Apoia-se, que é uma maneira de eu conseguir continuar esse trabalho aqui e trazer benefícios para vocês também. Se vocês quiserem, o link está aqui embaixo. Se você acompanha o canal, você sabe que eu já fiz a avaliação de vários fones da KZ, Ela é uma fabricante de intra-auriculares muito baratos provenientes da China. E eles podem ser encontrados em várias lojas, Essa unidade aqui dos S10, assim como todos os outros KZs que eu já testei, foram enviados pela Gearbest. Se vocês quiserem, o link está aqui embaixo para vocês conhecerem melhor esse produto. E agora eu vou falar sobre ele, que é o atual topo de linha da marca. Eles lançam topo de linha assim, com uma velocidade desenfreada. Eu não sei quanto tempo os S10 vai continuar sendo topo de linha, mas por enquanto é ele. Bom, os S10, assim como quase todos os outros fones da KZ, é um intra-auricular híbrido. Ele tem 4 armaduras balanceadas para médios e agudos e um alto-falante dinâmico para graves. O preço costuma ficar em mais ou menos 40 e poucos dólares, o que dá em reais mais ou menos 170. Então, ele tá, como eu já falei, no topo de linha da KZ. E, assim, ele continua sendo um fone muito barato, A gente não pode esquecer que todos os fones que eu já testei da marca até hoje costumam trazer um desempenho muito acima da faixa de preço. E os S10, assim, apesar de ser o KZ mais caro, ele ainda é um fone barato. Bom, fisicamente, ele é interessante, assim, a construção é boa, mas, para ser sincero, ele está abaixo do ZS6. O ZS6 é um fone que tem uma construção muito acima do preço, ele é todo feito de metal, o próprio ZS5 é muito bem construído também, e o ZS10 ele tá curiosamente mais próximo aí do ZSR, ele tem uma cápsulazinha de plástico sem nada demais, assim, você consegue ver uma plaquinha de circuito impresso legal com o logo da marca ali, mas é uma construção simples. O pacote é exatamente o mesmo de todos os outros KZs, ou seja, ele vem só com um cabo, mas esse cabo é diferente dos outros da marca que eu já testei e para mim é consideravelmente melhor. Ele é trançado, um pouquinho mais pesado e mais chamativo, porque ele tem essa cor meio de cobre, só que ele é muito menos microfônico. E essa versão que eu tenho aqui dos S10 também tem um controle remoto com um único botão e microfone, o que é bastante conveniente na minha opinião. Além disso, o cabo continua sendo removível, o que é uma coisa que eu sempre elogio dos fones da marca. No pacote também tem 3 pares de ponteiras, de tamanhos diferentes, de borracha, só que o encaixe dos S10 não é muito bom, assim, ele é um fone grande, o que é de se esperar, de um fone que tem 5 alto-falantes por lado, mas eu acho que ergonomicamente ele não é dos melhores, assim, tanto os S5 quanto os S6, por mais que tenham cantos vivos, eles são mais bem resolvidos, os SR também e até os ST. Então, assim, é como se os S10 ele ficasse um pouquinho para fora. Não é nada demais, mas também, assim, tá bem longe de ser o melhor encaixe que eu já ouvi. E o isolamento também é mediano, assim, tá em linha com os outros fones da marca que eu já testei, mas não chega perto de alguma coisa como, sei lá, um Extreme Ears Extreme Stage, por exemplo. Agora vamos falar sobre o som. Eu gostei de praticamente todos os fones da KZ que eu já testei até hoje. Alguns são melhores, como os S6 e os ST, e outros um pouquinho piores, como o S4, que chegou agora recentemente, e o ED12. A marca parece que ela sempre tem uma sonoridade que é, para mim, pelo menos, assim, boa e que performa muito acima do preço, mas ao mesmo tempo em todos os fones eu encontrei um pico nos agudos muito forte, e isso pode incomodar muita gente. Assim, tem muita gente que gosta muito dos fones da KZ, mas eu já vi pessoas falarem que eles são, para elas, inaudíveis, por conta desse pico nos agudos. Como eu falei, alguns, pro meu gosto, são melhores dentro dessa personalidade, como os S6, por exemplo, e os ST, e outros são piores, Os S5 é um fone bem agressivo, mais que os S6, e eu lembro que o ED12 é um fone que eu achei super razoávelzinho, assim, nada demais. A diferença de preço para um ST era pequena e os ST para mim era um fone muito superior. Os S10 é o primeiro fone da KZ que eu já escutei que é como se ele não tivesse defeitos sérios. Ele tem uma personalidade que finalmente corrige esse pico violento dos agudos. Ele não tem esse pico como os outros fones da KZ, que, como eu falei, todos que eu testei têm esse pico em proporções diferentes e em regiões diferentes. Nos ST, por exemplo, ele está nos médio agudos, nos S5 e nos S6 em agudos mais altos.
O ZS10 é um fone da KZ muito mais musical que todos esses, mais eufônico, mais suave, mais arredondado. E pra mim isso faz com que ele seja, né, já dando um spoiler aqui, o melhor fone que a KZ já fez até hoje. Os graves são fortes, né, assim como quase todos os outros KZs que eu já escutei, e eles são bastante gordos, né, não são os graves que têm aquela última gota em definição. Né, o impacto é bom, a extensão é boa, mas a definição poderia ser melhor. É claro que, mais uma vez, né, como todos os outros KZs, eu ainda estou falando de um fone muito barato, então, cara, não sei se é justo esperar tão mais do que isso, mas eu acho que é uma característica que merece ser notada porque, assim, tem fones nessa faixa de preço que tem graves um pouquinho mais firmes. Eles não são exagerados, como eu falei, a extensão é muito boa, e eles funcionam bem para, cara, quase qualquer estilo de música, assim, alguns mais, alguns menos, né? Música eletrônica, para mim, é um estilo que se beneficia muito desse boost nos graves do S10. E, assim, a gente tem que lembrar que muitas vezes é uma questão de proposta. Então, por exemplo, o Audio Dream AD8, que é a minha referência de intra-auriculares, ele tem graves exemplares, mas às vezes, por exemplo, quando eu estou andando de metrô, graves mais altos, eles acabam tendo uma presença que faz mais sentido em ambientes assim, né? Porque são ambientes que têm muitas frequências graves acontecendo e quando o fone é muito linear, você acaba sentindo que falta grave. Isso não acontece com os S10, então é uma personalidade que você pode gostar bastante. Eu certamente gosto, não é uma área que eu tenho críticas fortes, mas assim, se você busca neutralidade, aqueles graves bem secos e definidos, não é isso que os S10 vai te trazer. Os médios são muito bons, assim, eles soam pra mim consideravelmente naturais e muito mais abertos do que eu escutei, tanto nos S5 quanto nos S6. Só que existe uma coisa aí, um resultado nessa história que é o seguinte: como ele não tem o pico nos agudos, né, dos S5 e dos S6, e tem esses médios um pouco mais para frente, é como se ele demonstrasse, assim, ele evidenciasse um pouco mais algumas colorações que ele apresenta. Eu acho que os médios são, sim, consideravelmente naturais para um fone desse tipo e desse preço, mas certamente ele não chega num nível de naturalidade nos médios tão alto assim. Né, os S5 e os S6 eles têm uma personalidade mais suave e mais fechada nos médios, que faz com que eles sejam mais aveludados e aí você não percebe tão bem os defeitos, né, que podem estar nessa região. Nos S10 não é bem assim, né, eles são mais abertos, o que eu considero uma característica que torna ele um fone melhor, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma faca de dois gumes, assim, essa transparência que você tem a mais nos médios. Além disso, ele não é também um exemplo em transparência, se os médios são um pouquinho embolados, sabe? De novo, totalmente, aliás, não condizente com a faixa de preço, assim, muito além da faixa de preço, mas é uma característica que eu preciso falar para vocês, né? Se você busca muita definição nessa região, ok, que não é nenhum fone da KZ que vai te trazer isso, mas apesar dos S10 ser o que mais traz entre os fones da KZ, ele ainda não é um exemplo nessa região, nesse aspecto. Eu não estou em momento nenhum dizendo que os médios são ruins, muito pelo contrário, assim, como eu falei, eu gosto muito dessa região, da maneira como ele apresenta, ele é consideravelmente linear para um fone assim, mas ele não vai fazer nenhum milagre, vou colocar dessa forma. Já os agudos, finalmente, eu posso falar para vocês que eu não tenho muito do que reclamar. Eu acho que os S10 acabam trazendo uma personalidade muito suave, muito eufônica, muito doce, ao mesmo tempo que ter pegada, né, como eu falei, os graves mais fortes fazem com que ele seja um fone consideravelmente autoritário e com pancada mesmo. Mas aqui você não tem aquele excesso de energia dos agudos que incomoda. Então, assim, ele é muito suave, realmente, sabe? É um fone muito musical. É como se... Imagina a suavidade de que eu falei, que existe nos médios dos S5 e coloca isso nos S10 inteiro, né? É praticamente essa sonoridade que você vai ter. Eu acho sim que falta a última gota de extensão, de transparência. Ele tem um decaimento um pouquinho pronunciado nos agudos, sabe? Quando você bota a She Got To You da Esperanza Spalding, assim, você vê que os pratos não têm aquele brilho a que eu tô acostumado. Os agudos estão ali, eles têm presença, é uma presença muito coerente com os médios, eles têm um timbre bom, mas falta aquele último brilho, sabe? Aquela coisa que você quase consegue sentir, assim, aquela granulação de agudos que eu acho que podem definir uma região mais alta, mais competente. Eu acho que sim, que é questão de gosto, né? Como eu falei, isso é muito coerente com a personalidade dos S10, e eu tenho certeza que muita gente vai achar isso ideal, né? Pensa no Focal Elir, por exemplo, né? Um fone que segue uma linha mais ou menos parecida. Então, assim,
ele é muito diferente dos outros casês. Isso pode ser bom, né? Para mim, com certeza é bom, e eu acho que para, cara, 80% das pessoas é perfeito, né? Pelo que eu vejo, os agudos são o maior defeito dos fones da KZ, e os S10, né, como eu comentei já, não traz isso. Né? Ele tem essa personalidade que eu acho muito mais calma, então ele funciona melhor para um gênero muito maior de músicas, ele é muito mais, ele perdoa muito mais gravações que tem essa região mais quente, né? Então assim, aqui talvez eu ache que ele tenha ido demais na suavidade, né? Poderia ter um pouquinho de brilho a mais, mas eu gosto muito da maneira como ele apresenta os agudos. Bom, agora concluindo. Cara, é isso. Os S10 é o melhor KZ que eu já ouvi e, consequentemente, talvez seja, assim, pra mim, atualmente, o rei dos fones budget que eu já ouvi, né? Dos fones baratos. Assim, no final das contas, ele acaba sendo um intra-auricular que tem uma sonoridade, né? Como todos os outros fones da marca que eu já ouvi, que vai muito além do preço. Ele é muito competente, ele é um fone suave, equilibrado, apesar dos graves mais fortes e dos agudos um pouquinho recuados, ele não desvia muito de uma sonoridade que eu considero bastante natural. Então, assim, se você busca um fone que está mais adequado a uma gama maior assim, de gêneros musicais, ou ainda se você assim, gostava do que você lia sobre os fones da KZ, mas tinha medo desse excesso de agudos, os S10 justamente vêm para resolver isso. Né, ele é um fone que se adequa bem a praticamente qualquer coisa. Né? É um fone que eu teria tranquilamente... Teria não, né? Que assim, eu pretendo usar ele dessa forma. Né? Tem situações em que eu não quero usar meu AD8 porque, sei lá, medo de ser assaltado e tudo mais. Os S10 eu acho que tem grande chance de acabar sendo o meu in-ear escolhido para usar na rua normalmente. Então, gente, é isso. Melhor fone da KZ até hoje. Muito recomendado. Se você está buscando um bom intra-auricular por mais ou menos, sei lá, 200, acho que se não me engano no Brasil você consegue por R$250, eu acho que vai ser muito difícil fazer melhor do que o KZ S10. Ele pode não ser um fone brilhante, com um trocadilho, mas ele certamente não ofende em momento nenhum, ele funciona bem com qualquer coisa, né, e acaba sendo então um fone que eu posso ouvir feliz em mais momentos. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like, se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.